Estamos aqui diretamente da Fenaló, mais um dia, fazendo negócios, aprendendo e produzindo conteúdo de alta qualidade aqui, através do nosso podcast direto da Fenaló. Sou Regis Dantas, sócio fundador da NX Business School, e hoje estou tendo a honra de receber aqui uma convidada, que é a Rafaela, sócia fundadora da Manacá Partners, uma empresa de assessoria empresarial, de consultoria, né? Que também tem ajudado tantas empresas a se organizar, sem entrar tanto, né, Rafaela, no nosso tema. Então, eu quero te agradecer por topar vir aqui, bater esse papo conosco e compartilhar um pouco de insight, aprendizado e do que a gente está vendo aí no mercado empresarial, né? As dificuldades impostas pela política econômica atual, pela tributação e pelos velhos desafios, se assim posso falar, de gestão, de vendas, de processo, de tecnologia, né? Então, é um prazer te receber aqui conosco. Seja Obrigada eu, bem-vinda. Regis, por vocês estarem nos recebendo aqui. É um prazer poder participar desse papo. Acho que eu sou sócia da consultoria da Manacá Partners, é uma consultoria em melhoria de performance corporativa, né? Então, tudo que entra, melhoria de processo, implantação de sistema, reestruturação de áreas, né? Gestão de projetos estratégicos. Então, são várias vertentes que a gente acaba atuando. E, inclusive, a gente está aqui hoje na Fenaló, né, para se aprofundar ainda mais e conseguir se apropriar cada vez mais de todas essas mudanças que estão acontecendo com a reforma tributária, né? Nós, obviamente, somos, né, também muito impactados com isso, então a gente estuda muito sobre o tema, não só para encontrar soluções para a nossa situação como consultoria, mas como é que a gente ajuda os nossos clientes a também como isso se desdobra lá na operação, né? Que é onde a gente acaba entrando muito em conexão aí com o trabalho É. de vocês. E eu falo, né, Rafaela, a gente está ao longo de 2025, então muita gente acha que a reforma tributária vai acontecer, mas ela já é realidade, né? Inclusive a gente está tratando dentro do grupo aqui, principalmente com o Tax Group, 2025 como período pré-reforma, já tem muita movimentação acontecendo, já se tem regulamentação, e 2026 a gente entra de fato no período da transição até 2032. Mas o que eu tenho conversado com muitos empresários, com muitos stakeholders que atuam, né? Seja os escritórios de advocacia, escritórios de consultoria, escritórios de contabilidade, CFO, CEOs, heads de operações tributárias das áreas dos clientes, uh, é que essa reforma, ela de certa forma respinga em todas as outras áreas, né? E você, como alguém que tem muito conhecimento nessa área empresarial de consultoria, talvez antigamente, né, o tributário ficava na sua caixinha, o fiscal, vendas na dele, pessoal de P&D na dele, marketing na dele, e a reforma, obviamente, na sua essência, mexe na área tributária, mas muda a dinâmica de todas as áreas da empresa, né? Seja para quem tem empresa, seja para quem atende empresa. E a gente já falou em outros momentos, inclusive, acho que é uma conversa legal de a gente trazer um pouco aqui, e vocês estão vendo isso acontecer com os clientes, nós também, o quanto isso vai mexer na parte de legal, de contratos, né, jurídico, quanto isso mexe na estratégia comercial do negócio, quanto isso mexe na parte tributária, na parte de tecnologia, sistema, né, nessa parte. Vocês atuam também bastante assessorando os clientes. Na parte de marketing, enfim, todas as áreas do negócio são afetadas. E eu conversava, inclusive, com uma outra pessoa ontem aqui, e ela estava falando, Reis, para mim a maior ameaça da reforma é as empresas deixarem de existir. Eu falei para ela, poxa, não sei se existe ameaça maior, né? Então a necessidade de se atualizar é muito grande. Uma visão que eu tenho, e já compartilhei com você, né? Esse distanciamento que existe entre grandes empresas e pequenas empresas, na conscientização até de busca por soluções, né? A gente tem as classificações clássicas de pequenas, médias e grandes empresas, mas na prática a gente vê que tem um abismo, né? Eu que vim também de multinacionais, você que atua ainda com grandes projetos, médias e grandes empresas, o quanto é importante esse trabalho de estar assessorado, de ter um consultor, ter uma empresa que o core business dela é aquele ponto específico e que te ajuda a implementar isso. Se você quiser falar um pouquinho, uma fala que você já fez comigo, que eu acho muito interessante, esse modelo de, muitas vezes, até o advisor ali, né? A pessoa que vai ajudar na construção da estratégia e dar todo o direcionamento para
para a empresa atuar. E aí, independente de área, né, Rafaela? Seja em vendas, em tecnologia, em tributário, em marketing, né? Perfeito, perfeito. Acho que tu trouxe vários temas aqui importantes para a gente falar, né, Regis? Então, quando a gente fala de impacto da reforma, que é onde a gente tem olhado muito, porque é aquilo, né? Todos os escritórios aí tributários estão, vocês, né, tendo em suma aí uma avalanche de demanda, porque todo mundo querendo saber como é que isso vai me impactar, né? Como é que vai impactar a minha empresa e como é que eu organizo a minha estrutura ali tributária para conseguir dar vazão a esses ajustes que vão acontecer. Contudo, como tu bem falou, uma vez que a gente tem essas mudanças e vocês vêm, fazem o trabalho de mapeamento, né, de identificar prós e contras, de onde é que a gente vai ter redução de alíquota, aumento de alíquota, enfim, né, todos os impactos, né, tributários para a empresa, a gente tem que olhar a derivada disso, né? Então, tu trouxe muito bem. Poxa, isso impacta o jurídico, sim. Impacta o financeiro, sim. Impacta a parte de sistema, sim. Impacta a parte de logística da empresa, sim. Impacta o RH, sim. Né? E aí, todos esses impactos é onde normalmente a gente entra, né? Porque vocês vão lá e dizem, pô, vocês vão ter que fazer alguns ajustes aqui, né, no modelo de operação tributária fiscal de vocês, e a gente vai ter que parametrizar um monte de coisas no sistema novo, uma série de customizações vão ter que acontecer, ou eu vou ter que fazer mudanças numa malha logística para conseguir endereçar e realmente a gente capturar o maior valor, né, dentro dessa nova estrutura tributária, dentro da minha parte de recursos internos, né, pessoas, fornecedores, quais são os impactos que a gente tem. E tem uma coisa que nas empresas não estão olhando muito ainda, mas assim, essa reforma ela traz, né, um impacto muito grande para olhar a cadeia de fornecimento. Né? Então eu não posso mais olhar qual é o produto que eu vendo, mas quem é o meu fornecedor, e ele está conseguindo, sim, a gente tem uma corresponsabilidade ainda maior, né? Em garantir que ele está fazendo os recolhimentos corretos, que ele também está adequado. E tu sabe que eu tenho visto que são poucas empresas, eu como fornecedora, inclusive, de serviço, né? Até hoje a gente teve, dos nossos clientes, que a gente tem mais de 50 clientes aí, que a gente atuou, né? Desde o início da Manacá, que temos aí 3 anos e meio, uma apenas veio nos acionar querendo saber como nós estamos nos preparando para a reforma, né? E que caminho que a gente está seguindo para ela sim já também se organizar e estão fazendo fóruns e tudo mais. Então, algumas empresas já estão além, inclusive, né? Não só olhando como é que impacta a sua estrutura, mas como é que a derivação ali para os seus fornecedores também são impactadas, né? Sabe, Rafaela, que a gente vê aí educação, né? Eu sou uma pessoa nativa de educação e digo que amo, né? Além de correr o sangue nas minhas veias, corre também a educação. E eu fico sempre me fazendo essa pergunta, posso até te fazer essa pergunta, como é que a gente faz para que 0,5% aí, né? 1 de 50 que teve essa parte proativa de ter consciência e buscar saber e se preparar, o que é uma raridade, né? Eu sempre me pergunto como é que os empresários e as pessoas, porque no final do dia as empresas são feitas de pessoas, né? Como é que a gente pode fazer para ajudá-las? Eu me faço essa pergunta constantemente, a ter esse nível de consciência não só para a reforma tributária, mas para a gestão, para vendas, para marketing. E eu não encontro muito outro caminho senão a educação e senão o conhecimento como ferramenta propagadora e de disseminação de consciência, né? Que pega exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, a partir do momento que a gente propõe diálogos, compartilha o nosso dia a dia, que eu acho que é muito rico, né? Eu adoro o universo acadêmico, mas o mundo empresarial ele precisa mais do que só o academicismo, ele precisa um pouco de como essa teoria, como está o conceito no dia a dia implementado numa empresa. E a gente tem feito muito isso, de propor conversas, propor imersões, fóruns, webinars, lives, aí, os seus mais formatos, nos formatos mais diversos possíveis, para trazer essa conscientização. Essa é a forma como a gente tem feito, é uma forma que eu acredito. Mas queria te ouvir também, o que você vê, qual que é esse desafio de quem está do lado de cada mesa, prestando serviço, né, para conseguir muitas vezes um espaço na agenda do empresário, para ser ouvido. Eu diria que às vezes até agoniante, porque a gente sabe a importância do tema, né? E a gente vê que muitas vezes não há predisposição do outro lado lá.
em ser ouvido. É óbvio que existe técnica de venda, estratégia, para a gente chegar melhor nesses clientes, né? Mas queria te ouvir um pouco também sobre isso. Boa. Essa parte, acho que de educação, tem uma questão meio cultural também dentro das empresas, né? Então, a gente está num momento de vida, de mundo, né? Em que a gente tem o lifelong learning ali. A gente tem que continuar o tempo inteiro se capacitando. Agora, então, na era da IA, cada dia nós temos, né, uma IA nova com uma solução diferente, já mais customizada, que a gente possa aproveitar. Quando a gente fala de reforma, que é um pouco, né, o desafio que a gente está tratando aqui, tá todo mundo ainda, né, tateando ali, aonde de fato isso vai me impactar. Então, acho que as empresas ainda têm essa preocupação de, deixa eu primeiro ver como é que eu me organizo aqui, né, internamente, e capacitar o meu time, fazer ele, né, ter esse conhecimento para conseguir desdobrar isso para essa minha operação, e depois eu vejo os desdobramentos disso lá na frente, né? Então, este é um super exemplo de que essa capacitação contínua, ela vai precisar acontecer, porque tem ainda muita regrinha que a gente sabe que Sim. ainda está em análise, né? Ainda tem umas etapas aí importantes, né, para algumas coisas serem concretizadas. Então, até o final do ano tem muita ainda água, né, para correr e a gente precisa acompanhar. Então, vocês, né, como escritórios que têm o conhecimento e o know-how e estão acompanhando todas essas mudanças, tem um papel super importante em continuar levando esses temas para as empresas. E o importante eu acho que isso é um ponto bacana, que é que nem toda empresa também vê dessa forma, né? A empresa já quer, ela diz, não, eu quero uma análise aqui de como é que isso vai me impactar e como é que eu implemento isso e ponto, né? Como se fosse um trabalho único. Só que a gente tem um ciclo enorme aí, né? Até 2032, 33 aí, em que essa reforma vai sendo, tem um período de transição muito grande, né? E ajustes vão acontecer, como a gente sabe, Normal, temos né? mudanças de governo no meio do caminho. Então, é muito importante as empresas continuarem se capacitando neste tema. Assim como é muito importante elas continuarem o tempo inteiro se capacitando em inteligência artificial, em novas soluções e tudo mais, né? Sabe eu tava, obviamente a gente atende um público variado em educação, né? Bastante prestador de serviços, empresas que trabalham com venda de produtos ou serviço de alta complexidade, e o universo jurídico, o tributário, escritórios de advocacia, contabilidade, são um público que tem uma fatia predominante hoje da nossa carteira de clientes. E como eu acompanho muito esse público, obviamente aqui pelas marcas do grupo também, eu comecei a observar o seguinte, que o mercado inteiro está teorizando muito a reforma. Então, a maioria dos cursos, fóruns, palestras, imersões são para debates técnicos, né? Que talvez é o debate que acontece lá no Senado e está tudo bem. Existem momentos e fóruns que o debate técnico é específico. Mas como alguém oriundo aí, mais de 16 anos atuando no mundo empresarial, pensando muito, né, em corporação, em dia a dia de negócios, eu comecei a enxergar que essa conversa não conectava com o mundo real de quem é empresário do setor tributário e das empresas que têm o tributário como um setor. E aí eu levei esse tema para dentro de casa, né, reuni ali os principais diretores do Tex Group, né, que estão à frente dessa potência que é o Tex, e a gente falou, e eu fiz essa provocação, vamos levar um conhecimento verdadeiramente aplicável para as empresas e para os profissionais da área? Vocês topam abrir aqui o segredo por trás, do que o Tex Group tem feito no mercado e como ele está capitaneando e liderando já a implementação da reforma em empresas, né? Porque já foram centenas de projetos esse ano só de reforma. Para quem está aguardando ver o que vai acontecer, já tem muita empresa saindo na frente. E a proposta foi, vamos tirar todo mundo do caos, da incerteza e da clareza de qual é a estratégia, qual é o caminho, como é que desdobra isso e já começa uma implementação. E aí a gente criou então uma imersão sobre a reforma tributária com a proposta de valor de não entrar no academicismo, de sim partir das bases teóricas e das regulamentações, mas fazendo esse depara para o mundo empresarial, que a gente vê que no final do dia quem atua na área tributária e as empresas é isso que querem saber. Me diz no que eu vou ser impactado e como que eu resolvo isso, né? O profissional que atua na área, então, essa necessidade é maior ainda, porque o serviço talvez que ele venda hoje
não é o serviço que ele vai continuar vendendo. Vai ter uma mudança para um estilo mais consultivo, né? Que é um ponto nosso de sinergia, bastante esse olhar para a consultoria. Então a gente está promovendo essa imersão, vai ser a primeira de várias edições que vai ter, para justamente atender esse mercado que estava vendo muita coisa se falar da reforma, mas pouca coisa prática, real e aplicável, né? Então, eu acho que esse é um movimento que vai, com certeza, os próximos meses, o próximo ano, vai gerar muito impacto e a gente vai ajudar nesse processo de educação, conscientização e aplicação, fundamentalmente, da reforma tributária, porque ela já é realidade. Não, inclusive semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Acho Daqui que a gente 2 vai ter semanas aqui temos em uma São edição. Paulo, estaremos com vocês. Legal. E, de novo, né? Como comentei no início, a gente tem um papel aqui muito importante de a gente entender cada vez mais no detalhe os impactos, né, para as empresas, porque a gente faz esse outro braço, né, da operação. Então, não só empresas, sim, de escritórios tributários, né, escritórios de advocacia, mas todas as empresas têm, acho que, um potencial enorme de se apropriar mais dessas mudanças e começar a tentar endereçar ali na prática, assumirem o protagonismo, né? Uhum. Porque eu acho que é não só ter um escritório, claro, apoiando, né, e direcionando, mas eles também assumirem esse conhecimento. Perfeito. Então, acho que a proposta de vocês está sendo muito vencedora, né? Tanto é que a gente se interessou e vai participar com vocês. E acho que tem um potencial muito grande de ser a primeira de muitas, Sim. né? Porque as nuances vão acontecendo, os desdobramentos que a gente falou vão acontecer aí ao longo dos próximos meses. É só o começo. É só o começo, né? Então tem muita coisa ainda para ser ajustada. Você sabe, Rafaela, que vou confidencializar aqui uma coisa quando, né, você nos procurou, conversou com alguém da minha equipe e ali, né, já te conheci ali pelas redes sociais e quando eu não conhecia a Manacá, fui lá olhar um pouco sobre a empresa e achei incrível a proposta de valor da Manacá, né, de se posicionar como essa consultoria, assessoria empresarial e que faz um trabalho fantástico, né? O nome já me fisgou ali, né, Manacá Partners. Então, esse modelo colaborativo onde a gente assessora. E aí alguém no meu time me perguntou assim, falou: Reis, porque é mais comum a procura vir ali ou do escritório de advocacia, ou do escritório de contabilidade, ou da área fiscal ou tributária de uma grande empresa. E aí eles se perguntaram, mas tipo, por que será eles têm interesse com a reforma? Eu brinquei, digo, eu vou dar a minha sugestão aqui, a minha visão, depois a gente pergunta para a Rafaela e vou então aproveitar de fazer essa pergunta. Olha, ao meu ver, a Rafaela, em nome da Manacá, quer entender profundamente a reforma, ver como isso impacta, assim, o próprio negócio, mas fundamentalmente como que eles vão ajudar todos os seus clientes nessa transição e nesses desdobramentos. E foi muito interessante porque vocês, de fato, foram a primeira empresa fora desse eixo escritórios e área fiscal interna de empresa a nos procurar com essa visão de se preparar para ofertar melhores soluções para os seus clientes, já com essa consciência que o impacto vai ser em todas as áreas. E vocês atuam em todas essas áreas, né? Porque tem, acho que até fazendo um gancho com ontem, né? O Luiz Wolff entrevistou aqui a Silvia Piva, que é uma amiga, enfim, uma super advogada, tem um escritório muito bacana tributário também. E ela fez um comentário sobre o desafio, né, do perfil do advogado, né? E principalmente do tributarista, que é uma pessoa normalmente super especialista, né? Mas que existe um desafio de ampliar o escopo de conhecimento, né? E de impacto daquela especificidade que ele sabe, né, que é o impacto ali do cálculo que ele vai fazer, enfim, como é que aquela empresa precisa se reorganizar ali para conseguir atender aqueles critérios tributários, mas, porém, qual o impacto maior disso? Que é um pouco do que a gente falou em diferentes áreas, né? Então, a gente, quando olha, a gente já é um parceiro das empresas que atua em diferentes áreas da organização, né? Porque quando a gente fala em melhoria de performance, eu estou falando em melhoria de trazer mais eficiência, eu falo de automação, mas para falar em automação, eu estou falando em todas as áreas, por exemplo, né? Então, aonde a gente já está entrando, a gente trabalha muito com implantação de RP, por exemplo, cara, são os sistemas que vão ser totalmente impactados com essa entrada. Então, eu já sabendo e preparando o meu time com os impactos que vão ter lá, eu já consigo antecipar coisas que daqui a pouco a gente está implementando ali junto com os clientes e que ele não está vendo, né? Então a gente tem uma missão de trazer essa visão
da big picture, né? De não Uhum. só olhar aquele tema específico, que é o meu escopo de trabalho, mas olha, talvez tenha uma coisa aqui que a gente não esteja olhando e que pode impactar. A gente se apropriando deste tema, a gente consegue trazer essa visão de forma antecipada para o Que cliente, né? incrível. Eu acho que isso é um ponto que é necessário para todas as empresas, né? A tua fala agora me fez pensar como no dia a dia, e até a gente acaba tendo esses pontos cegos do nosso dia a dia, né? Você está tão imerso no teu negócio, na tua operação, que você tem muitos pontos cegos, né? E o profissional de fora, ele vem e joga essa lupa, porque ele não está envolvido nesse vulcão que é o dia a dia empresarial, né? Então você consegue vir e pensar um tema que aparentemente passou despercebido, e que se a gente fosse fazer, né, uma SWOT ou uma matriz Gucci, o impacto disso é extremamente relevante e ia passar despercebido, né, pelo dia a dia. Tu sabe que, desculpa te interromper, mas é que me fez lembrar um tema que eu falei esses tempos, que tem alguns clientes que dizem assim, a consultoria vem aqui nos dizer o que eu já sei, né? Na verdade, a gente paga para uma empresa vir aqui dizer o que eu já sei. E é curioso isso, mas ainda que ele já saiba, às vezes ele sabe o caminho, ele já sabe o que precisaria ser feito, mas é isso, ele está imerso no dia a dia, apagando incêndio. Eu digo que já viu alguém que está no olho do furacão conseguir sair e ter aquela visão externa? Não consegue, né? Então, o papel do consultor, do advisor, né, do escritório, inclusive, né, de advocacia, ele traz essa visão externa com conhecimento de mercado que aquela pessoa, por mais que acompanhe, ela ainda está um pouco no alto nível, né? Então, ele consegue te dizer, né? Olha, é aqui. E aí dá o direcionamento que rapidamente tu vai conseguir atuar naquilo, né? E trazer um resultado muito mais rápido. E tempo é dinheiro, né? Então, assim, a gente acompanha todos os dias. A gente tem clientes que a gente diz que a gente ama, mas que, assim, o tempo de tomada de decisão é gigantesco, né? Então, a gente até dando um exemplo aqui, tem um cliente nosso, a gente fez um projeto no ano passado. E tinha uma série de capturas de benefícios, né, e de redução de custo que a gente elencou lá, que envolvia uma série de ajustes estruturais na empresa, né, que precisavam ser executados. Eles sabem que precisa fazer. Só que a gente está terminando o ano e a gente continua conversando se vai ter. Eles não conseguiram fazer internamente. E a gente, se a gente tivesse feito desde o início, a gente já tinha capturado todos aqueles benefícios e já estávamos com uma estrutura muito mais enxuta até para desdobrar nesses desafios que a gente vai ter lá na frente, né? E teve um tema que tu trouxe também, que é para falar um pouco de produto e serviço, né? Porque essa reforma ela vai impactar também até a estrutura. Quais talvez são os melhores produtos e serviços que eu preciso ofertar para trazer um melhor resultado para minha companhia, dado todas essas mudanças que a gente está tendo. Vai mexer muito na curva ABC, né, de muito. produtos ou serviços. Então entra em questão estratégica da empresa, né, de olhar daí esta conexão entre qual é a estratégia, desdobramento de produtos e serviços lá para o comercial, como isso se desdobra na operação, que é o que eu vou entregar, né? Porque às vezes eu tenho que desenvolver até um novo serviço ou um novo produto para conseguir equilibrar melhor, né, esse impacto da reforma. A gente tem um cliente grande que ele estava fazendo assim, um banco, e ele disse, cara, a gente fez o cálculo aqui, ele vai impactar de 5% a 10%, né, no meu resultado da empresa. E a gente sabe que tem alguns serviços e alguns produtos que a gente tem que vão ser melhores, né, que vão ser beneficiados até com essa reforma. Como é que eu, né, alavanco isso mais, ou eu monto uma estrutura mais rápida para conseguir equilibrar isso rapidamente e não ser tão impactado. Né? Então, isso a gente também acaba ajudando, de montar essa estrutura, olhar quais são os produtos que têm melhores margens, que vão ter melhores resultados, e montar daí como é que isso se desdobra, né? Eu preciso atender. Não posso só vender e não me preparar. Né? Sabe, Rafaela, que eu digo sempre assim, eu faço entrega de bastante dos nossos projetos para os nossos clientes, estou à frente da entrega hoje da nossa área de produtos, e eu comento o seguinte, né? Nós temos uma imersão chamada Imersão Mestre em Vendas Complexas, que é o fruto dos meus 20 anos de experiência, né? Tanto no campo teórico, aprendendo, ensinando, dando aula, e atuando no dia a dia de grandes companhias em estruturação de processo comercial.
e eu fui percebendo quais são os padrões ali que se repetiam para atuar no modelo de venda mais complexa. Essa venda mais desafiadora, consultiva, de ciclo longo, ticket alto, de muita objeção. Sabemos bem. Né? A consultoria é um belo Sabemos exemplo disso. Não é uma venda transacional que se apresenta, o cliente pergunta onde eu assino, dinheiro para cá, contrato para lá. Eu brinco, não é vender telefone, né? Que vai na loja, quanto custa, pega o telefone e vai embora. Tem muita conversa, o próprio serviço é intangível muitas vezes. E uma coisa que eu falo é o seguinte, para mim tem, com todo respeito, tem muito guru de internet ensinando técnicazinha de persuasão, né? Você vai falar 3 palavras mágicas, o cliente vai querer assinar o contrato. E eu digo o seguinte, venda não corrige modelo de negócio ruim. Então, todos os nossos projetos dentro da metodologia Mestre em Vendas Complexas, a gente dá um passo atrás, ou 5 passos atrás, e olha primeiro o modelo de negócio, olha a estrutura, quais são os serviços, quais são os produtos, qual é o preço, qual é a sua capacidade instalada, seja produto ou serviço, qual é o potencial real no mercado, quanto você, famoso TAM, SAM, SOM, né? E a partir de uma revisão no modelo de negócio, aí a gente vai ver quais são os melhores caminhos, as melhores estratégias dentro desse modelo de venda complexa que a gente vai adotar. Porque senão a gente só sai focando também em venda, venda, venda e técnica, só que toda a estrutura, toda a parte estratégica, que é aí que está o planejamento, tá errada, né? Eu brinco, se um produto estiver dando prejuízo, eu vender mais é pior do que eu não vender. Se eu não vender, né? Muitas vezes, eu gosto muito de filosofia, e uma vez eu escutei de um filósofo uma seguinte comparação. Ele falou, você pode estar de Ferrari, mas se você estiver indo em direção ao precipício e eu te der uma Ferrari, é ruim. É melhor eu te der um Fusca 78 que vai bem devagar, que durante o caminho você vai conseguir refletir e talvez você se dê conta que você está indo em direção ao precipício e mude a rota, sabe? Perfeito. Sabe que tu comentando isso me fez lembrar também um desafio que é recorrente que a gente tem dos clientes, que é justamente assim, ainda mais agora que a gente tem cada vez mais soluções, né, tecnológicas, né, de sistemas novos que as empresas podem utilizar, que sempre se está buscando algo novo, né? Mas quando a gente entra numa empresa, a gente sempre olha assim, principalmente quando é projeto de tecnologia mesmo, né? Quais as soluções vocês já têm que de repente tem alguma funcionalidade que vocês não estão usando? Então tem muito cliente que tem a Ferrari, né? E que eles, na verdade, estão usando 1/10 do potencial daquela solução, né? Então, como é que a gente ajuda a empresa a usar mais, a ter mais benefício, mais resultado com aquela capacidade que ela já tem instalada, né? Então, assim, tem um pouco de olhar, e esse olhar, assim, ainda mais hoje em dia, quando a gente tem estruturas que são muito autônomas, né? Tem um modelo, às vezes, de muito liberdade, às vezes, das áreas, né? Poderem contratar e tudo mais. Quando vê, a gente também tem diferentes soluções que entregam a mesma coisa atuando em diferentes áreas. Então, tem uma oportunidade enorme de olhar ali quem vem de fora, né? Pô, será que eu preciso de todas essas? Olha o custo que eu tenho para minha operação, né? Então, assim, tu falou um pouquinho de vendas complexas e eu acabei puxando um pouquinho para a parte de tecnologia, mas eu acho que essa parte do dia a dia, né, da operação, de saber de fato o que a empresa precisa para aquela necessidade dela, uma que estratégia de ela priorização talvez não aí, precise, né, a solução, a maior solução, Perfeito. ou a grande empresa que vai entregar aquilo, né? Ela precisa, às vezes, de uma solução pequena. Inclusive, agora com o IA, todo mundo fala, eu preciso usar a inteligência artificial. Às vezes, tu não precisa usar. Depende, Às né? vezes, Depende tu do usar um contexto. VBA do Excel já está te Sim, ajudando. Fazer um perfeito. RPA de automação isso te ajuda ainda e muito. É né? verdade. Porque tem um desafio por trás, isso a Silvia até comentou ontem na conversa aqui com o Luiz, que é, para a gente falar de automações, eu preciso ter toda a parte de dados estruturada, né? Sim. Então, existe uma demanda de estruturação do parque tecnológico das empresas, das soluções que são usadas, que são latentes. Então, empresas grandes que têm aqueles sistemas legados lá super antigos, já demorou para a gente conseguir olhar isso e a gente, de fato, fazer um projeto aí mais estruturado, de mais longo prazo, para fazer essa atualização.
Agora, com essa reforma, então, chegou o momento para isso, né? Porque senão a gente continua arrastando Exatamente. aquele legado e fazendo puxadinho aqui, o puxadinho ali, tentando integrar e botando um monte de gente, né, para conseguir sincronizar essas operações, quando já tem soluções tecnológicas, mas a gente precisa botar agora e investir nisso, né? Perfeito. Então, Fela, deixa eu te agradecer pela conversa, por trazer. Eu acho incrível quando isso acontece, que a gente consegue trafegar no campo teórico, referenciais, mas fundamentalmente mostrar o dia a dia prático que a gente está inserido, empresarial. E a gente entrou várias vezes aqui em exemplos práticos, reais do dia a dia, do que está acontecendo e como a gente está auxiliando aí cada um na sua área de atuação, empresas em conjunto, né? Tô bastante feliz de a partir de agora ter a Manacá como uma parceira, como uma empresa que está andando junto com a gente também, né? Vai ser um bom momento, então te agradeço por compartilhar esse conhecimento, pela disposição em vir até aqui e fazer esse bate-papo conosco. Obrigada, eu agradeço mais uma vez, e acho que só a última fala é, a gente diz que o nosso nome Manacá Partners, né? Acho que cada vez mais a gente precisa ter parceiros mesmo de outras empresas, de outros segmentos, porque as soluções não estão em uma só, às vezes, empresa, né? Está no conjunto daquelas soluções, daquelas expertises que vão trazer uma solução para cada um dos problemas das empresas. Então, são soluções complexas que precisam, né, concatenar aí diferentes frentes, diferentes parceiros, diferentes indústrias, para a gente conseguir trazer algo mais concreto mesmo e ajudar o cliente como um todo. Muito bom. Obrigada.